Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Queridos amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching, aqui é Mário Divo e começando o nosso Encontro Inteligente de hoje. Deixa eu desde já explicar o que nós vamos fazer aqui nesse encontro de hoje. Eu tive a oportunidade de entrevistar a minha querida amiga Estela Spinelli como a convidada especial da Rádio Cloud Coaching. E de uma maneira bastante informal, nós começamos a debater sobre a questão da saúde mental e questão de espiritualidade. E eu estava conversando em determinado momento, falando sobre as minhas experiências pessoais, em que eu tive, no mesmo dia, até por questões profissionais, eu tive contato com várias linhas religiosas e foi uma experiência fantástica. Ou seja, falando dessa, ainda que tenha uma escolha desde garoto, né, uma escolha prioritária dentro da questão da religiosidade e da espiritualidade, lembrando que essas duas expressões não significam a mesma coisa, e comentando com a Estela Spinelli sobre isso, a gente começou uma conversa e que fluiu de uma maneira interessante. Eu vou passar agora um trechinho dessa conversa e depois eu volto no final para complementar algumas conclusões que eu acho importantes para esse nosso debate, esse nosso momento aqui, tá bom? Então, a partir de agora eu vou reproduzir parte dessa conversa e depois eu volto. Que legal! Bom, e é uma coisa que eu tenho trabalhado também, eu vejo nas mentorias, principalmente, né, quando a gente começa a trabalhar o equilíbrio entre qualidade de vida, né? Porque quando a gente fala da nossa vida, a gente está falando de todas as áreas, né? Não só do trabalho. E eu recebo muitas pessoas passando muitas vezes por burnout, por ansiedade, devido a uma sobrecarga de trabalho. E o primeiro passo que eu faço é olhar como é que está a vida daquela pessoa de maneira geral, né? Como é que está o equilíbrio entre as várias áreas. E duas áreas que promovem o equilíbrio, que muitas vezes a gente negligencia, é a espiritualidade e o cuidado físico, cuidado com o sono, com a alimentação. Então, eu percebo, né, nas pessoas que eu atendo, num estado de burnout, ansiedade, até depressão, quando a gente faz o equilíbrio dessas duas áreas, por meio do que a pessoa acredita e por meio, né, de alternativas de cuidado com o corpo, ela já ganha uma super energia para ela conseguir enfrentar os desafios do trabalho, né? Então, essa área realmente é muito importante para a gente cuidar. Aí, meus amigos, queridos amigos da Rádio Cloud Coaching, vocês percebem que a Estela Spinelli fez um breve relato, um breve comentário sobre, começando na questão da espiritualidade, mas abrindo uma frente um pouquinho maior, uma visão um pouquinho ampliada. E eu quero exatamente explorar isso. Nós temos no nosso cotidiano a preocupação sempre de alinhar para o bem-estar, para ter uma saúde mental positiva, para se eliminar os riscos de problemas como depressão, burnout. Nós temos que ter um olhar partilhado entre, primeiro, uma vida saudável. A vida saudável, ela citou a questão da atividade física, de uma alimentação adequada, mas a vida saudável também complementada por um trabalho de espiritualidade, trabalhar, eu diria, integralmente o corpo, a alma, o espírito, para que nós sejamos um ser íntegro e inteiro, e assim a gente consegue superar os impactos, as dificuldades que nós temos no dia a dia. Ela falou no burnout. O burnout hoje é um problema extremamente sério. A pressão, a tensão, o estresse pelo trabalho.
Mas eu quero chamar a atenção aqui de um outro ponto. Existe um problema que as empresas estão enfrentando, e eu diria empresas de todo porte, que é o fato de haver no funcionário um tipo de preocupação, de problema, de estresse, e que o funcionário não está faltando ao trabalho, ele está presente, ele não está havendo um problema de absenteísmo, de falta ao trabalho. O que acaba acontecendo é o funcionário estar presente de corpo, mas não presente de mente, de espírito. Ele está ali fisicamente no ambiente de trabalho, mas não está conseguindo traduzir em produção, em resultados, essa presença. E isso se torna um pouquinho mais complicado, lembrando que muita gente está em trabalho no chamado home office. Não está necessariamente o tempo todo ali na empresa. E faz com que o líder deva desenvolver a capacidade de sentir quando um problema de produção de um funcionário está alinhado, está associado a um problema pessoal. E eu dou um exemplo, um filho que está doente, e às vezes até uma doença rara, que faz com que haja uma preocupação constante dos pais. Esse é um exemplo, mas a gente poderia dar outros. Enfim, eu quero resgatar aqui daquilo que a Stella Spinelli falou, uma questão que também deve ser levada pelas empresas ao nível das áreas de RH, das áreas de desenvolvimento humano. Nem sempre os líderes, os gestores estão capacitados a terem esta sensibilidade. E hoje em dia, ainda mais quando se fala em uma agenda que tem a responsabilidade social muito presente na vida das empresas, é importante que o desenvolvimento das pessoas seja algo que vai além da habilidade, da competência profissional naquilo que é o cargo que a pessoa desenvolve, mas também exista muito de inteligência emocional, de respeito às pessoas e de capacidade de ter uma sensibilidade que alcance essas dificuldades que as pessoas têm. Completando, nós temos hoje no Brasil uma filosofia chamada ESG, ou um conceito chamado ESG, que cada vez as empresas estão procurando incorporar na sua agenda, no seu dia a dia, nas suas práticas, nas suas políticas internas. E essa agenda tem o S de social, requer que haja essa capacitação dos gestores para que o funcionário ele possa colaborar, possa produzir, possa trazer resultados, mas há momentos na vida de todos nós em que algo pode acontecer e nos abalar. E os gestores, os líderes, precisam ter essa sensibilidade, essa capacidade de saber tratar essa realidade. Tá bom? Eu agradeço aqui a presença de todos vocês sempre nesse espaço. Eu fico feliz de ter conversado com a Stella Spinelli e ela como uma convidada especial, reproduzir aqui uma parte de uma conversa nossa gravada em outro momento, e fico feliz que vocês continuem nos acompanhando aqui na Rádio Cloud Coaching. Um grande abraço e até mais. Terminando Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá,
com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.